Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, vamos tratar de um assunto que indiretamente alcança o interesse de toda a sociedade: a mediação no setor de energia elétrica, a mediação no âmbito da ANEEL. Acompanhe o nosso programa, temos um entrevistado que vai explicar tudo sobre o assunto. Fica aqui com a gente. Começa agora o Momento Arbitragem. Nós temos um entrevistado hoje, que é o Dr. Alex Sandro Faio, superintendente de mediação administrativa da ANEEL. Dr. Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai tratar de um tema que o Momento Arbitragem tem procurado despertar na consciência do cidadão, da sociedade, das empresas e dos profissionais que militam no setor de conflitos, advogados e outros profissionais, que é exatamente despertar a ideia de que nós podemos resolver nossos problemas sem precisar necessariamente da intervenção do Poder Judiciário. E a mediação administrativa desenvolvida no âmbito da ANEEL é um exemplo disso. Você poderia falar um pouquinho para a gente, apresentar como funciona a sua superintendência? Claro, com certeza. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Nós compartilhamos desse ideal de difusão da resolução alternativa das controvérsias, em especial da mediação, que é bastante utilizado dentro do setor elétrico brasileiro e tem a condução através da nossa superintendência lá na Agência Nacional de Energia Elétrica. A mediação administrativa no setor elétrico brasileiro vem funcionando muito bem. Temos tido muitos êxitos na resolução de vários conflitos que estariam aí tramitando pelo judiciário brasileiro, não fosse a própria vontade das partes em resolver esses problemas diretamente com esse apoio para facilitar a comunicação que a ANEEL dá. Na verdade, a lei que instituiu a ANEEL deu a ela esse poder, essa autoridade de desenvolver um papel de dirimir conflitos, não é isso? É verdade. Compete à ANEEL, enquanto agência reguladora, 3 principais coisas: regular, fiscalizar e dirimir conflitos. O regular e o fiscalizar é o que normalmente a gente vê numa agência reguladora, é o que chama mais a atenção, é o que normalmente traz mais a mídia para o ambiente de debate. Até porque é aquilo que incomoda normalmente o cidadão. Exatamente. E aí desperta no cidadão uma dificuldade que precisa ser resolvida, a mídia se interessa por isso e vai alardear essa informação, que aí entra o papel fiscalizatório da ANEEL. Mas, exatamente. Ou seja, quando a gente fala em dirimir conflitos, a gente está falando de pessoas que estão vivendo esse conflito. Exatamente. E aí seria bom para a gente esclarecer, que tipo de pessoas que têm esse tipo de conflito? É o consumidor? São as empresas que atuam no setor? Os conflitos entre as empresas? Os conflitos entre as empresas e os consumidores? Como funciona isso? Então, em geral, a mediação na ANEEL ela é mais adequada para empresas de grande porte. E aí, entre essas empresas de grande porte estão as geradoras, as transmissoras, as distribuidoras, as comercializadoras e os próprios consumidores de grande porte. Indústrias, comércio, por vezes até o poder público também está associado na forma de consumidor. Os consumidores de menor porte têm a resolução dos seus conflitos através do que a gente chama de ouvidoria setorial. Que também fica sob a sua superintendência. Também é conduzido pela nossa superintendência. Nós temos vários meios de comunicação. O principal, o mais conhecido, é o telefone 167 da ANEEL, no qual a gente recebe milhares de ligações por dia de todas as concessionárias, com reclamações de todas as concessionárias. E tem via internet também? Tem via internet, tem via chat. Então isso normalmente é um canal para o pequeno consumidor resolver a dificuldade que ele esteja tendo. Exatamente. Então ele faz uma reclamação, essa reclamação provavelmente tem um encaminhamento administrativo para que as empresas que estão afetadas por aquela reclamação venham a se pronunciar. Exatamente. E aí só em ter essa ponte que se realiza entre o consumidor e a empresa indicada como objeto da reclamação, muitas vezes só a ponte já auxilia na resolução do problema. Exatamente. Ainda que seja ouvidoria setorial, utiliza-se dos mesmos princípios básicos que uma mediação.
Então são as regras da mediação aplicadas à ouvidoria. Agora, para a mediação, stricto sensu, um processo de mediação, exige deslocamento, reuniões, um pouco mais de tempo. Normalmente os recursos financeiros envolvidos são mais volumosos, por isso que normalmente são empresas de maior porte que estão envolvidas. Tá? Até porque essa mediação, o palco dessa mediação normalmente é aqui em Brasília, na ANEEL? É exatamente, nós temos uma sala de mediação, a gente recepciona as partes, por vezes em reuniões individuais, por vezes em reuniões conjuntas, dependendo de como é que está o andamento das negociações entre elas, e normalmente é feito aqui em Brasília, na sede da ANEEL mesmo. Então, vamos pegar um exemplo concreto de alguma situação que está sendo resolvida ou que foi recentemente resolvida lá pela mediação administrativa. Você poderia ainda que preserve o nome das partes, se for esse o caso, mas dá um exemplo concreto para que as pessoas possam visualizar a atividade em funcionamento e o resultado que ela pode proporcionar. Perfeito. Posso dar alguns exemplos. Um exemplo interessante de um caso que foi resolvido há alguns meses, envolvia uma transposição, um cruzamento de linhas de transmissão. Uma empresa tinha que seguir determinado traçado, outra empresa tinha a obrigação de seguir outro traçado e as linhas se cruzavam. E ao cruzar as linhas, uma antecipou a sua obra e exigiu que a outra, por isso, mudasse a configuração do projeto. Por essa antecipação. Não tivesse ela antecipado, a outra obra teria sido feita e o cruzamento teria sido feito por cima. Certo. Isso... Uma seria subterrânea e a outra aérea, é isso? Não, uma cruzaria um pouco mais abaixo do que a outra. Exigiria faria uma torre mais alta, certo, e a outra passaria, em vez de passar na vertical, passaria na horizontal. É algo muito comum sob o ponto de vista da engenharia. Só que nenhuma das empresas queria arcar com essa mudança de projeto. Envolvia um impacto econômico. Envolvia, significativo, né? E inclusive com atraso nas construções, porque tinha que fazer adaptações. Então, as partes primeiro tentaram resolver isso no judiciário e viram que não estavam conseguindo resolver. Olha que interessante, né, essa situação. Então, ou seja, ao invés de primeiro tentar uma solução mais amistosa, foram para uma situação de resolução mais conflitiva, que é ir direto para o Poder Judiciário, achando que ganhar uma liminar, ganhar uma medida que o amparasse seria a solução, esquecendo que no Judiciário você tem várias instâncias e naturalmente que cada parte tem os seus argumentos que podem ser persuasivos o bastante e convencerem as diferentes instâncias e ficar aquela chamada guerra de liminares e acaba que não se resolvendo nada. Né? E no meio dessa guerra de liminares, uma das partes procurou a ANEEL, soube da existência desse mecanismo da mediação, da atuação da ANEEL, e nós convidamos a outra parte, se ela gostaria de participar desse processo de mediação. A outra parte prontamente aceitou. Até porque nesse momento elas já tinham experimentado os riscos que a ação judicial pode proporcionar, a demora que ela pode impor à resolução do problema. Exatamente. E o ônus econômico que isso representa para cada uma. Exatamente. Depois de algumas reuniões individuais e depois de algumas reuniões conjuntas das partes, elas chegaram a êxito, né, conseguiram negociar entre elas, porque a mediação da ANEEL não é uma mediação em que a ANEEL diz, resolva desse jeito. Isso não é mediação. Não vai propor solução. Não vai propor a solução. A mediação é um ambiente que a ANEEL proporciona para conduzir a negociação que é feita pelas partes. As partes chegam à resolução do seu conflito. Então, nesse caso, eles mesmos se resolveram, porque tinham um ambiente propício a fazer essa negociação, e pediram, então, ao judiciário que encerrasse a discussão naquele âmbito, porque já estava resolvida a situação. E a vida seguiu. São empresas que hoje continuam a ter relacionamento. Quanto tempo levou para que essa solução fosse concluída com sucesso? No âmbito da mediação, salvo engano, 2 ou 3 meses. O tempo necessário a fazer algumas reuniões. Você sabe dizer quanto tempo eles já estavam tramitando? Há alguns diversos semestres, eu diria que pelo menos 1 ano ou 2, sendo que já estava a caminho de um tribunal superior, né? Então, certamente demoraria ainda muito mais para se ter uma resolução definitiva do caso. E esse é um problema
que muitas vezes pode estar afetando o cidadão que está em casa, porque a gente está falando em construir uma rede que vai levar energia para algum lugar. Claro. Esse lugar deve estar sendo utilizando, ou seja, a transmissão dessa energia vindo de outro lugar, às vezes com um custo mais elevado do que seria utilizando daquele outro fornecedor, daquele outro transmissor. Então, no final das contas, ainda que aparentemente seja um problema entre empresas, um problema que não nos interessa, no final das contas interessa a todo mundo, porque resulta em onerar o setor e de alguma maneira é a sociedade que arca com isso. E no fim das contas, por afetar o cidadão, é que nós temos tanto interesse na atuação da ANEEL nesse segmento. Pacificar o setor, resolver os conflitos que estão no âmbito do setor elétrico, interessa ao cidadão em geral, porque o setor funciona melhor. Nesse exemplo que você acabou de contar para a gente, quanto custou para as empresas resolver o problema por mediação? Perante a ANEEL, nada. O custo que eles tiveram para fazer essa negociação é o custo com seus funcionários, o custo com um eventual deslocamento aqui para Brasília, nada muito significativo frente ao total que estava envolvido nessa negociação, que certamente eram muitos milhões de reais. Perfeito. Então o custo é ínfimo, não tem que pagar nada para a ANEEL. Não custou nada, é importante também até que as pessoas entendam isso, não custou nada, porque esse é um papel institucional da ANEEL. Claro, é um papel institucional da ANEEL. O governo brasileiro coloca à disposição das partes que querem resolver os seus conflitos através da mediação esse serviço no âmbito do setor elétrico brasileiro. Perfeito. Você poderia passar um outro exemplo para a gente também ilustrar um pouco mais de como se pode resolver com mediação? Certo. Existem casos como... Um problema que envolva, se você te recordar de algum exemplo concreto, envolva um grande consumidor e alguma dessas empresas do setor de energia? Claro. Negócios que envolvem grandes consumidores normalmente estão também envolvendo o que a gente chama de mercado livre de energia elétrica. Os grandes consumidores de energia, os de grandíssimo porte, eles podem escolher de quem compram a energia elétrica, não precisam comprar da sua distribuidora local. Nesses casos, eles têm um contrato de uso do sistema de distribuição com a distribuidora local, pagam o transporte e compram a energia de um terceiro. Para ir para esse mercado, precisam rescindir o contrato existente, um contrato de fornecimento de energia elétrica. A rescisão desse contrato normalmente não é uma rescisão muito simples, envolve custos como multas, envolve uma renegociação de novos contratos e muitas vezes as partes não chegam a um consenso muito rápido. Certo. Então procuram a ANEEL quando tem um problema associado à saída do consumidor do mercado regulado, o mercado que estava com a distribuidora local. Tivemos alguns casos associados a esse, a distribuidora não autorizando a saída pela existência de obras ainda a serem pagas ou então porque tinha uma multa associada ao contrato, o consumidor não concordando com isso, e aí a busca da mediação acaba também sendo uma busca por mais informação sobre o setor elétrico. O consumidor às vezes não sabe muito bem o que diz a regra, a concessionária por vezes está equivocada na aplicação da regra e no seu comportamento está evitando que o consumidor saia para o mercado livre, isso seria uma restrição à competitividade. Então o mediador também serve para esclarecer essa situação, dar tranquilidade e clareza do ambiente de negociação para que eles cheguem ao consenso. Então tivemos alguns casos relacionados a isso, consumidores de grande porte. Até porque quando a gente fala assim, concorrência no setor, o pequeno consumidor não tem muita ideia do que seja isso, porque ele não tem alternativa alguma. É a energia que lhe é fornecida diretamente pela companhia que funciona na sua região, e ele então não tem a menor ideia do que isso possa significar de verdade. Mas para os grandes consumidores, isso pode fazer uma diferença econômica expressiva, né? Sim, com certeza. Ele adquire a energia de outra empresa e aí vai pagar apenas o transporte dessa energia para aquela empresa do setor. Então isso no final pode refletir num ônus muito menor e provavelmente numa possibilidade dele ter uma rentabilidade melhor ou até dele poder trabalhar com um preço final dos seus produtos e serviços ao consumidor mais favorável ao consumidor, né? Um preço menor. Exatamente. Nesse caso, inclusive, convém mencionar que a saída de um consumidor do mercado
regulado para o mercado livre também não pode trazer repercussão financeira negativa para quem permanece naquela área de concessão. Então, se uma grande empresa deixa de ser consumidora da SEB, por exemplo, aqui em Brasília, os demais consumidores, nós em geral que estamos aqui em Brasília, por exemplo, não podemos pagar a mais por isso. Entendi. Então, se entender que aquilo afeta o equilíbrio econômico da empresa, porque exatamente. É uma supressão de receita muito significativa, aí talvez isso seja uma cláusula de retenção dessa saída, é isso? Não, na verdade isso está associado às multas que estão previstas nos contratos, está associado à necessidade de manutenção de tempo mínimo de contrato. Então, assim, há um consórcio de interesse, o interesse do próprio consumidor, mas também o interesse da sociedade. Exatamente. Você tem que combinar os dois e manter ele em equilíbrio. Não Exatamente. pode privilegiar só o interesse daquele consumidor em detrimento de algum impacto que isso vai trazer para a comunidade. Isso. Mais um dos trabalhos do mediador, prestar atenção muito em todo esse contexto. Isso. E um outro ponto que você estava comentando, um pouco antes da gente começar a nossa entrevista, que me chamou muita atenção, é que a mediação nesse setor envolve uma relação de continuidade, né? Ou seja, o setor envolve uma relação de continuidade. E é diferente de alguém comprar um produto em uma determinada loja, ter uma disputa daquela loja, ficar aborrecido e falar, nunca mais vou comprar naquela loja. Ou seja, na área de energia elétrica, ou seja, não há como se ter essa total independência. Você pode ficar aborrecido, mas aquele é o fornecedor, a princípio, único ou principal, e você tem que continuar se relacionando com ele, naturalmente que procurar desenvolver uma metodologia que possa restaurar o diálogo, a boa convivência e um melhor relacionamento. Eu acho que esse é o papel, né? Exato, esse é um dos grandes elementos da mediação, o restabelecimento do relacionamento. No setor elétrico, as empresas e os consumidores estão relacionados, estão ligados ou por cabos de energia elétrica ou por contratos, e vão manter esse relacionamento depois da resolução do seu conflito, seja lá por que meio acontecer. Então, é interessante para as partes ter um bom relacionamento, trabalhar esse relacionamento também, além de resolver aquele conflito pontual que estão tendo. Por isso a mediação cai como uma luva, porque a mediação não só trabalha aquele conflito pontual que está acontecendo naquele momento, mas permite que as partes tenham um relacionamento melhor a posteriori, porque elas mesmas chegaram a um consenso entre elas. Elas construíram a solução e elas vão saber como construir a solução para problemas posteriores que vierem a ter. Então, o foco da mediação que vocês trabalham lá na ANEEL é um foco que procura restaurar, preservar o relacionamento e estimular que a qualidade desse relacionamento se restabeleça se ela ficou estremecida com o conflito, mas tendo diretriz também de resolver pontualmente aquele problema. Exatamente, a gente tem um foco muito grande na resolução do conflito, temos guiado as mediações para objetivar a resolução daquele conflito local, mas utilizando as ferramentas da mediação, vem a restauração do relacionamento. A gente presta atenção nisso também. E quanto tempo tem durado aproximadamente as mediações lá no âmbito da superintendência? Em geral, a regra que a gente coloca na mediação é que as partes é que decidem quanto tempo demora. Então tem mediações mais complexas ou até simples, mas que envolvem partes mais complicadas, que demoram mais tempo. Aí a gente tem várias reuniões individuais, conjuntas, até resolver definitivamente a questão. A gente pode estar lidando com processos que duram mais de ano, inclusive. Mas, em geral, duram menos tempo. As partes querem resolver logo o conflito. Como esse exemplo que você deu no início do programa, falando em 2 meses. Né? 2 a 3 meses é um período considerado bastante razoável. Por vezes, a gente tem conflitos que se resolvem em 1 semana. As partes é que ditam a velocidade disso. A disposição delas e já vamos dizer assim, uma preparação a nível de sentimento para quando você vai para uma reunião de mediação, você já ir com uma predisposição de resolver o problema e não de protelar esse problema, exatamente, não de ganhar tempo. Exatamente. Né? Ou seja, ir com a vontade de resolver. A gente procura numa reunião inicial com as partes esclarecer para as partes o que é a mediação,
o que eles podem esperar da ANEEL enquanto mediadora, o que a ANEEL espera deles enquanto parte, que se evite a procrastinação, que seja proativo, que busque uma comunicação boa com a outra parte e não um conflito. Tudo isso faz parte da apresentação da mediação para as empresas. Nem todas conhecem mediação, nem todas estão ambientadas com a mediação, nem todas, inclusive, gostam da mediação. Inclusive, o brasileiro tem essa tendência de gostar que a coisa seja decidida por ele, né? Busca muito o judiciário. As empresas não são diferentes. É uma solução mais fácil, que alguém diga como deve ser resolvida a questão. Mas, em geral... assim, meio que se exime da responsabilidade de estar resolvendo o seu próprio problema. Exatamente. Transfere a um terceiro. Agora, isso é um ganha-perde ou até um perde-perde. E o que a gente quer é um ganha-ganha, que as duas partes saiam ganhando, com a sensação de que ganharam nessa negociação. E é possível, né? Numa negociação você não precisa ter sempre um ganhador e um perdedor. Os objetivos são diferentes na negociação. Por exemplo, numa compra e venda, o objetivo de quem vende é vender e o objetivo de quem compra é comprar. Os dois ganharam. Os dois ganharam. Exato. Né? Sucesso para os dois. Exatamente. E a gente tenta chegar nesse processo de ganha-ganha. Essa sensação boa que permite uma relação continuada de boa qualidade. Muito bacana. E você poderia nos dar alguns dados sobre volume de demandas que têm sido resolvidas por mediação e a taxa de sucesso desses encaminhamentos? Sim. Nós temos um afluxo razoavelmente estável de pedidos de mediação na ANEEL. Ele está situado na faixa de 10 a 20 casos por ano. Não é um afluxo muito grande, mas muito representativo. Quando a gente olha 20 casos de valores bastante substanciais. Quando a gente olha outras câmaras de mediação que estão atuando, a gente percebe que os nossos números não são pequenos. Então nós já atuamos em algumas centenas de mediações desde que começamos a atuar com mediação. E a taxa média de resolução desses conflitos tem ficado na faixa de 80%. Excelente. Né? Isso de obtenção de acordos. Fora isso, nós temos alguns casos em que o objeto se perde. Aquilo que era objeto da disputa não é mais interessante e as empresas não querem mais discutir, seja porque veio uma regulamentação nova, uma lei nova, né? Agora, existem alguns casos que realmente as partes não conseguem resolver. E aí resta as partes recorrer ao judiciário ou até ao arbitramento ou arbitragem, né, decisões administrativas. Então, aí você tem, quando a gente fala arbitramento, é bom esclarecer que é um arbitramento administrativo. Exatamente. Se pede para a ANEEL, então, definir uma solução? É assim. Isso. Se a ANEEL for competente para tomar uma decisão sobre o objeto do embate dessas empresas, a ANEEL pode fazer o arbitramento administrativo, a decisão administrativa. O que é diferente da arbitragem, que está se delegando a um terceiro, como árbitro ou um tribunal arbitral, quando o assunto envolver direito disponível, é sempre bom que se registre isso, para que ele então, aferindo os argumentos de cada lado e as provas produzidas, possa emitir uma conclusão definitiva de quem está certo e em que medida está certo. Exatamente. Algumas partes recorrem à arbitragem mesmo, essa regida pela lei de arbitragem. E outras recorrem ao judiciário. E aí acabam normalmente tendo que aguardar mais para ver a solução do conflito. Eu diria que se não conseguir o sucesso na mediação, que tem um altíssimo índice de êxito, né? Você acabou de apontar 80% de êxito, que é uma taxa maravilhosa, não tem dúvida disso, que aqueles que remanescerem, que ao invés de ir para o judiciário, pensem com carinho em ir para a arbitragem, porque ainda assim terão uma resposta mais efetiva e mais célere e provavelmente mais barata também, mais econômica para resolver o seu problema e sem querer dizer de nenhuma maneira que terá menos qualidade do que uma conclusão que o judiciário possa emitir, porque lembrando, quem vai escolher, quem vai arbitrar são as partes, então elas têm uma corresponsabilidade em escolher bem e naturalmente no resultado, no produto final dessa escolha, que é a sentença que vai ser emitida, né? Perfeito. Agora, uma dúvida final para a gente poder encerrar nosso programa e você poder ter a oportunidade de fazer suas considerações finais.
Quem é mediador nesse processo? Ou seja, são funcionários da ANEEL, são pessoas escolhidas no mercado, no setor? Quem faz esse papel de mediador? Quem faz o papel de mediador são servidores concursados, lotados na Agência Nacional de Energia Elétrica, mas pessoas que são treinadas, ambientadas nessa questão da mediação, passam por diversos processos na condição de auxiliares, quer dizer, conhecem como é que é a realidade desse processo. Participam de uma preparação prática também. Exatamente. Não há uma preparação como um curso específico que forma um mediador da ANEEL. Certo. Não existe isso. Ainda não. Nós pretendemos trazer um pouco mais de profissionalismo, sim, para esse aspecto, tanto que está previsto na agenda regulatória da ANEEL para esse ano uma regulamentação leve da mediação. Hoje não existe regra nenhuma para mediação na ANEEL, tudo é solto, é a vontade das partes, a gente segue um roteiro típico das mediações, a partir do nosso aprendizado histórico. Segue uma orientação doutrinária sobre mediação. Exatamente. A gente pretende deixar isso um pouco mais claro, para evitar o uso da mediação, para procrastinar e até problemas, né? Fortalecer a cultura. Fortalecer a cultura, no meio, deixar isso mais claro. E aí, naturalmente, com essa regulamentação, vai acabar sendo demandado da ANEEL uma atuação mais profissional enquanto mediador. E aí nós estamos buscando no mercado uma capacitação, uma certificação maior para os profissionais que estão envolvidos com a mediação na ANEEL. Muito interessante, talvez até uma interação com a formação que o Conselho Nacional de Justiça tem realizado, quem sabe uma interação ANEEL, CNJ, pode ajudá-lo a compilar um processo de formação e treinamento dos futuros mediadores. Sim, nós temos acompanhado bastante a atuação do CNJ, a atuação de outras associações de mediação, temos participado ativamente do Grupo Avançado de Mediação Institucional, o GAMEI, que procura juntar pessoas atuantes na mediação institucional. Temos debatido o assunto da mediação no âmbito do Poder Executivo com diversos atores, estamos preocupados com o andamento, inclusive, dos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional sobre esse assunto. Vamos provavelmente fazer alguma interação a respeito disso, para que a mediação no âmbito do Executivo não fique de alguma forma prejudicada com alguma regulamentação da matéria. A gente entende que a mediação judicial é muito importante, mas a mediação no âmbito do Executivo, ela tem algumas especificidades e ela é interessante, ela tem até porque, a sua importância. Já desafoga o Poder Judiciário. Desafoga o Poder Judiciário. Quando você está falando de uma mediação mesmo no âmbito do Executivo, ainda que possa estar envolvendo a figura do Estado de alguma forma, você está dizendo de uma mediação extrajudicial que está deixando de sobrecarregar e de congestionar o Poder Judiciário para que ele possa se liberar e atuar nas outras demandas também de relevância da sociedade. Exatamente. Quais são as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso programa? Bem, eu gostaria de agradecer e parabenizar pela divulgação da mediação. A mediação é um instituto fenomenal, com grandes benefícios para a sociedade, restitui os relacionamentos a uma normalidade, evita essa disputa, essa barganha por ganhar, evita que os processos se entulhem no nosso judiciário. Então nós temos que privilegiar sim a mediação, entusiasmar as pessoas que estão com um problema a utilizar a mediação de fato. Somos grandes entusiastas da mediação. Queremos que ela de fato amplie a sua esfera de atuação. E temos certeza que o judiciário, os advogados em geral, a OAB tem se envolvido cada vez mais e tem um papel excepcional para que a mediação tenha de fato o seu espaço. Até porque eu costumo dizer que sempre uma empresa ou mesmo uma pessoa física, quando tem um problema, a primeira pessoa que ela vai consultar, conversar e buscar uma luz para resolver o seu problema é o advogado. Exatamente. Então ele é o agente transformador desse processo, ou seja, se ele tiver uma palavra
adequada, precisa, para orientá-lo a um caminho de solução menos conflitiva, de um tratamento mais adequado do conflito, como é a mediação ou como seria a arbitragem, seguramente essa pessoa se sentirá mais confortável, mais segura de trilhar esse caminho. Exatamente. E da mesma maneira, se ele ignorar essa informação ou se ele estiver mal informado ou mal preparado e der uma informação distorcida sobre como funciona o setor, ele vai prestar um desserviço à sociedade, claro, e provavelmente a esse próprio cliente. Então o advogado é um agente transformador da forma de resolver conflitos no Brasil. Depende muito dele agora se preparar, se informar, como o nosso programa Momento Arbitragem, como as iniciativas que a Ordem dos Advogados do Brasil vem tomando com as comissões de mediação e arbitragem e, naturalmente, com os grandes eventos que têm acontecido no setor no Brasil, que também podem servir como multiplicadores da informação. Com certeza. Doutor Alex Sandro, quero agradecer muito a sua visita, a sua entrevista, dizer que o Momento Arbitragem continua de portas abertas para a ANEEL sempre que quiserem difundir o funcionamento da Superintendência de Mediação Administrativa, conte aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Quero também agradecer a sua audiência e dizer para você, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Pode mandar um e-mail para mim com suas perguntas, dúvidas, sugestões de pauta. O e-mail está aparecendo aí na sua tela. Eu terei todo o prazer em responder. E se quiser, compartilhe o nosso vídeo. Se tiver gostado da nossa entrevista, do nosso programa, não deixe de compartilhar e levar essa informação para mais pessoas também. Muito obrigado, até o próximo Momento Arbitragem. Um abraço.